Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, Papo de Bola, futebol no programa Tudo Azul USA. Bia, olha, não é nem novela, mas a minissérie Matheus Pereira está chegando ao final, só falta a declaração oficial do Cruzeiro em relação à venda de Matheus Pereira para o Zenit da Rússia. Hoje, Matheus Pereira já foi uma clínica em Belo Horizonte fazer os exames médicos que é praxe nesse tipo de negociação, né, Bia? Pois é, Rogério, olha o que tudo indica, né? Matheus Pereira aceitou, então, a proposta do Zenit e está muito perto de ser confirmado como reforço do clube russo. O jogador realizou exames médicos em uma clínica particular de Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira e terá a saída do Cruzeiro aí confirmada em breve, em caso de aprovação. Estamos ligadinhos aqui nas redes do Cruzeiro, principalmente para ver se sai aí alguma confirmação da saída de Matheus Pereira, né, Rogério? Pois é, e olha, infelizmente isso está desviando o foco do Cruzeiro em relação à decisão importantíssima. O Cruzeiro tem que chegar na final do Campeonato Mineiro e tem um jogo dificílimo com o América no final de semana. E Bia, já tem um pedido do técnico Leonardo Jardim dando prioridade a um jogador, a um ponta veloz para jogar pela direita do time cruzeirense, a exemplo do que o Dudu faz pela esquerda. Quer dizer, o Cruzeiro vai ao mercado, já estava definido antes, inclusive, dessa questão do Matheus Pereira, que o Cruzeiro iria ao mercado buscar esse jogador. Agora, com a saída do Matheus Pereira, o Cruzeiro deve tentar achar um outro jogador para poder repor Matheus Pereira. Mas jogador do nível do Matheus Pereira não se acha da noite para o dia, né, Bia? É isso, Rogério. Olha, antes, mandando um abraço aqui para o Xande Bertolini, que ele falou, olha, graças a Deus, não quer jogar no Cruzeiro, que vá. A opinião do Xande. Um abraço também para a Andréia Mourão e para o Neto Oliveira, que estão acompanhando o programa Tudo Azul. Rogério, como você falou, né, há 8 dias aí do fim da janela de transferências, a diretoria do Cruzeiro tem uma missão: contratar ao menos um atacante de beirada. E a situação é um pedido do técnico Leonardo Jardim e independe da saída de Matheus Pereira, que terá o futuro definido aí ainda hoje. A janela no futebol brasileiro fecha no dia 28 de fevereiro e desde que recebeu o primeiro contato do Cruzeiro nos dias finais de janeiro, Leonardo Jardim passou a avaliar o elenco. Depois do acerto, ele esperou os primeiros contatos com o grupo na Toca da Raposa para avaliar lacunas no grupo. E em pouco mais de uma semana de trabalho, o técnico já informou à diretoria o interesse de contar com um atacante que atue pelos lados do campo, com a velocidade e o jogo vertical como características, Rogério. Pois é, vamos para o outro lado da Lagoa da Pampulha, vamos falar do Atlético Mineiro, que está tentando um zagueiro que foi tentado pelo Cruzeiro, do Vasco da Gama, o João Vitor. Olha, o João Vitor é um excelente zagueiro, na minha opinião, e o Vasco está obtendo sucesso nessa tentativa, Bia? Rogério, olha só, o Atlético Mineiro... O Atlético. Ele tem interesse, né, na contratação do zagueiro João Vitor, do Vasco. E o nome está na pauta da cúpula do Atlético já há algum tempo. Uma proposta foi negada ao clube pelo Vasco, mas o Galo ainda tem esperança, mesmo sabendo que o negócio é considerado difícil por questões financeiras. E o principal motivo que dificulta essa transação são os valores da pedida vascaína. O time carioca ainda tem uma dívida perto dos 6 milhões de euros com o Benfica
pelo jogador. No entanto, o Galo trabalha com algumas cartas na manga como possibilidade para avançar na negociação. Rogério, o Vasco, olha só, tem dívidas com o Atlético pelas contratações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair. Isso pode facilitar as conversas nos próximos dias, Rogério. Olha, eu acho que não facilitaria, Bia, porque a alegação do Vasco, quando não fez negócio com o Cruzeiro assumiria a dívida do Vasco da Gama com o time português. Acho que o João Vitor veio não me lembro se é do Sporting ou do Benfica, mas os valores eram altíssimos, valores superiores ao que o Vasco deve ao Atlético, e a grande questão é que se vender João Vitor não tem como repor no mesmo nível, porque a janela se fecha na próxima sexta-feira. Jornalista Bia Neves, e que decepção ontem o Corinthians na estreia na Libertadores enfrentou um time fraco, a Universidade Central da Venezuela, e decepcionou ontem, né, Bia? Ninguém esperava, né, Rogério? Olha só, o Corinthians retorna da Venezuela punido pela própria postura. A equipe de Ramon Dias é muito superior à Universidade Central da Venezuela e poucos toques na bola deixavam evidente essa diferença. Porém, em uma noite de quarta-feira, com postura pouco intensa, a equipe retorna ao Brasil frustrada. O cenário era perfeito para uma goleada que ajudaria no planejamento para as próximas semanas. Entretanto, na próxima quarta-feira, na Neoquímica Arena, o Corinthians terá que usar força máxima para assegurar vaga na terceira fase da Libertadores, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul e USA, e nós temos que fazer uma média com o nosso boss, o nosso querido Beto Moraes. Então vamos falar do Fluminense. Olha, Fluminense, depois de confirmar a chegada do volante Otávio, que jogava no Atlético, aliás, eu não entendi o porquê do Atlético deixar o Otávio embora. Aliás, entendi porque ele tem um custo alto para o Atlético Mineiro, girava em torno de R$500 mil de salário, mais algumas questões de contrato, o custo era em torno de R$800 mil por mês, e o técnico Cuca não estava utilizando o Otávio. Então, o Otávio, para mim, é uma excelente aquisição do Fluminense. E agora o Fluminense também, na minha opinião, faz outra excelente aquisição, contratou o atacante Everaldo, que jogava no Bahia, Bia Neves. Foi, Rogério. O Fluminense anunciou a contratação do centroavante Everaldo, ex-Bahia. O jogador já realizou exames e assinou o contrato até dezembro de 2026 e fica à disposição de Mano Menezes assim que for regularizado no bid da CBF. E ele usará a icônica camisa 9 tricolor. É muita responsabilidade. E o valor da aquisição é de R$700 mil. Porém, o tricolor irá abater parte desse montante com o dinheiro que teria a receber do Bahia pela venda de Biel. E o clube também anunciou, Rogério, a contratação do volante Otávio, que chega vindo do Atlético Mineiro e assinou o contrato até o fim de 2027, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul e USA. Agora quero saber do Beto, porque o Everaldo é um grande centroavante. Vai jogar no lugar do Cano ou vai formar dupla com o Cano? Será que com o técnico Mano Menezes, que gosta de montar boas defesas, o Fluminense teria dois centroavantes? Beto, responde aí. Hoje, Bia, tem um jogão da Recopa Sul-Americana, Racing Botafogo, aonde será o jogo, o horário e as escalações. A escalação do Botafogo, Bia, porque temos mais notícias do Botafogo também. Rogério, Racing e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira às 9h30 da noite, horário aqui do Brasil, 7h30, horário nos Estados Unidos, no primeiro jogo da disputa da Recopa Sul-Americana 2025. A partida será no estádio El Cilindro, em Avellaneda.
Os argentinos se credenciaram à competição por terem vencido a última Sul-Americana. E o alvinegro, por sua vez, é o atual campeão da Libertadores e vai jogar a volta em casa. Rogério, olha só então a provável escalação aí do Botafogo. John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Alan, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. Rogério. Pois é, e o Racing vive um momento conturbado, vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos e tem problemas defensivos. O técnico Gustavo Costa, com desfalques, 2 dos 3 zagueiros titulares estão fora do jogo de hoje. Ele é o 7º colocado no grupo A do Apertura, com 3 vitórias e 3 tropeços. É bom lembrar que o Racing, o ano passado, ganhou a Sul-Americana, passou pelo Corinthians e passou pelo Cruzeiro e cresce em jogos contra times brasileiros. E Bia Neves, o Botafogo encaminhou a contratação de um atacante que jogava aqui nos Estados Unidos. É ele, o Elias Manuel, Bia. Rogério, o Botafogo avançou, na contratação de Elias Manuel nas últimas horas. E, se aprovado, ele assinará vínculo de 3 anos. O jogador já está no Rio de Janeiro. O atacante de 23 anos atuou no NY Red Bulls dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. E recentemente ele foi trocado para o Real Salt Lake, uma operação comum aí entre clubes da MLS, mas ele não aceitou a negociação e foi colocado à venda e disponibilizado no mercado, Rogério. Pois é, o Elias foi revelado no Grêmio e joga há 3 anos aqui nos Estados Unidos da América. E jornalista Bia Neves, para fechar, a NFL confirma jogo no Brasil em 2025. NFL anunciou que retornará ao Brasil em 2025 para mais um jogo de temporada regular após, Rogério, aquele sucesso do evento inaugural em 2024. O Los Angeles Chargers será o time mandante na partida, que vai acontecer na Neoquímica Arena em São Paulo no dia 5 de setembro de 2025. E o adversário do Chargers será divulgado na primavera, quando o calendário completo da NFL for revelado, Rogério. E olha só, Beto Moraes já deu opinião aqui referente ao jogador do Fluminense que está chegando, Rogério. O que o Beto disse, Bia? Ele comentou, olha, 9 de Flávio, Washington, Fred e vai ser banco. O Cano é titular. Ele veio para fazer sombra ao Cano. E o Otávio também será banco. Ataque do Flu, Arias, Cano e Canóbio. Não tá ruim não, viu, Rogério? Não tá mesmo não. O Arias era um jogador que eu queria vê-lo no Cruzeiro. E o Canóbio, também gosto muito do Canóbio. E ele começa fazendo um bom ano lá no Fluminense. Realmente o Beto tem razão. Agora, a gente sabe que no futebol brasileiro, em função da quantidade de jogos e um calendário muito extenso, você tem que ter um elenco com várias opções, e nesse caso Mano Menezes tem. Everaldo é muito bom jogador, gosto muito dele, e um jogador de equipe, um cara que marca muito também, além de ser artilheiro. Bom, amigos, se você gosta do Papo de Bola, entre no programa Tudo Azul USA no YouTube, acione o sininho, compartilhe, e também aqui na Rádio Manchete USA. Dá tempo para mais nada. Obrigado, e a gente volta amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.